Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre telemetria de redes e o convidado é Edgar Schein, engenheiro da Arista no Brasil. Vamos ao programa? Hoje quem vai apresentar o webinar é o Edgar Schein. Ele é um engenheiro da Arista aqui no Brasil. Bem, falando de telemetria de rede, quais são os desafios de telemetria hoje? Quais são os desafios mais comuns hoje? Primeiro é entender se a rede está lenta. Na verdade, a entender até se a rede que está lenta tem não outro fator de lentidão que não seja a rede. Como a gente pode fazer para saber onde e como e quando a rede está congestionada? Como capturar um momento que causou a congestão? Porque se a rede está congestionada constantemente, a depuração ela é relativamente fácil, porque ela é fixa. Mas o que acontece é que existem momentos de congestão, não uma coisa constante, né? É um problema intermitente em geral. Isso que é um desafio da parte de congestionamento de rede. Bom, uma vez que a gente tem uma parte inicial de isolada onde está a congestão, como é que a gente pode capturar o dado de uma porta rapidamente, sem ter que recabear a estrutura, você tem que correr com um sniffer embaixo do braço, com um laptop, cabear e reconfigurar para você poder capturar o tráfego daquele momento e naquele local. E o quarto é como podemos reduzir uma necessidade de infraestrutura de monitoração de rede. Bom, a gente faz normalmente a depuração, o debug do problema, né, da forma que quando a gente tem um problema, a gente vai tentar primeiro isolar o pedaço onde tem um problema e depois a gente vai tentar monitorar a causa do problema. Essa seria a parte como a gente faria tradicionalmente. Ou seja, a gente vai ter que isolar e correr para ver onde que tem um problema. Isso, dependendo do tamanho da rede, isso é bastante desafiador. Então a gente pode colocar um monitor em um determinado local, mas a gente vai ter que ir no local, reconfigurar, fazer o mirror da rede. E às vezes não é o local certo, às vezes a gente tem uma ideia onde que é, mas não exatamente, às vezes a gente pode ter que recabear de novo. Então pode levar muito tempo a gente conseguir os dados corretos para a gente poder isolar o problema. Então a gente pode colocando em vários locais até achar. Bem, como isso é muito complicado e é um pouco oneroso, a gente pode fazer diferente. A gente pode monitorar tudo. Todos os links, os links críticos e locais que tenham possibilidade de problemas que possam afetar o seu serviço. Só que quando a gente colocar monitoração, exige vários monitores ao mesmo tempo, todos captando, tem dois problemas. O problema é que a gente tem que ter mais ferramentas de monitoração. O segundo é que a gente tem que fazer o correlacionamento para ver onde que está o lado da mesma forma e todas as informações a gente pode ter muito lixo de informação, vai ter informações de positivos e negativos, vai ter que correlacionar e para fazer isso de forma automatizada é bastante caro fazer nessa quantidade de dados que a gente tem. É muito dado, então o processamento é bastante oneroso. É possível de ser feito, mas é bastante oneroso. Pode custar bem mais do que a própria infraestrutura. Então a gente tem uma solução que é o TAP-AG, que é o TAP Aggregation, também chamado de NPB. A gente monitora todos os links, mas de uma forma que a gente possa fazer efetivo a monitoração.
Isso que a gente tem? A gente tem um menor custo de aquisição de equipamentos, a gente tem o benefício de monitorar todas as portas e a gente vai ter mais visibilidade do que a gente precisa para fazer uma monitoração correta. Então, qual que é a ideia? A gente pega as mesmas amostras, concentra em um agregador de TAP. Esse agregador, o que ele faz? Ele reduz a quantidade de dados, ou seja, tira os dados que não nos interessam, que seriam algumas partes de aplicações, em alguns casos reduz o tamanho do pacote para um tamanho que a gente possa só analisar o cabeçalho, por exemplo. Filtra as informações que a gente não necessita via ACLs e entrega para a ferramenta de monitoração apenas o que é necessário ser analisado. É uma solução que é simples e bastante efetiva. Então, quais são os componentes de um TAP Aggregation? Primeiro são os próprios TAPs que capturam a rede, que pode ser TAPs passivos, pode ser TAPs ativos ou pode ser port mirrors, também conhecido como portas spam. Esses componentes mandam os dados replicados para os agregadores, né, onde que eles vão fazer, combinar os dados, filtrar e replicar para a monitoração. A monitoração já pega esse dado tratado, reduzido, replicado, e captura e analisa, e cria relatórios fazendo a correlação dos dados. Bom, as ferramentas de monitoração podem ser caseiras, pode ser free, pode ser ferramentas mais sofisticadas também. Os agregadores têm um custo que vão de 25 mil dólares a 400 mil dólares, depende da velocidade das portas, depende de marcas, depende de funcionalidades, de uma série de coisas para chegar a 400 mil dólares em FOB, né? Os TAPs passivos são baratos para velocidades menores e mais caros para velocidades maiores. Hoje, um TAP de 40 GB já deve custar em torno de 1.000 dólares ou mais FOB. Bom, entendendo um TAP passivo, um TAP óptico passivo, eles são um item de conexão de commodity. É uma fibra com um patch panel, com um cabeamento. Bom, o acrônimo de TAP pode ser Test Access Port, Traffic Analysis Port, mas a gente chama de TAP. É uma alternativa ao spam, também conhecido Port Mirroring. Muitas vezes o spam ele consome muito recurso do equipamento. Então, por vezes, um TAP passivo ele pode ser mais assim, efetivo, porque ele independe do equipamento. Ele não traz uma sobrecarga do equipamento, ele não interfere, né? A não ser na parte de diminuir um pouco o crédito óptico. E mesmo que o equipamento pife, o TAP continua funcionando se vocês tiverem bleed mode, outras coisas assim que são bleed passivos. Bom, então uma vez a gente tem um TAP, a gente faz o que? A gente pluga todos os TAPs no Arista, que é óptico. A gente pode ser também TAPs de cobre, mas a gente geralmente faz óptico. A gente espelha o tráfego com a monitoração baseado no estado do buffer. Que a gente pode fazer como também. Quando a gente está trabalhando com o switch da Arista, o switch da Arista ele consegue enxergar a quantidade de buffer usado por porta. O que geralmente acontece quando a gente usa o buffer? A gente tem uma congestão potencial. E dependendo da quantidade de buffer usado, a gente pode disparar para fazer a captura e enviar para o agregador de TAP. A gente também pode espelhar o tráfego baseado na identidade da VM. Isso é mais voltado para virtualização.
Outra coisa que as suítes da Aristas podem fazer também é fazer um timestamping, ou seja, carimbar o pacote com o tempo em que ele foi gerado, em tempo real, para que você possa correlacionar o exato momento que ocorreu a congestão ou a falha de um determinado evento. Esse timestamp ele pode ser em NTP, mas ele também pode ser em PTP, que é mais preciso. O PTP é um NTP com precisão de microsegundos. Como funciona uma monitoração proativa? Então, a gente está monitorando o buffer do switch. No caso, é uma função que o switch starista tem em todas as linhas dele. E quando a gente tem um dado normalizado, ou seja, quando não existe um congestionamento, ele não usa o buffer. Se usa, ele usa em raros momentos para fazer serialização. Então, ele usa muito pouco o buffer. Quando existe uma congestão moderada, ou seja, tem mais tráfego entrando do que a capacidade do link de saída, existe uma utilização moderada do buffer. O Lance, que é a nossa ferramenta de análise de latência, ela detecta e começa a gravar pode começar a gravar um arquivo de log, ou seja, a gente tem um trigger e esse trigger gera um log. Quando a gente tem uma congestão muito severa, que a gente usa o buffer já perto do limite, a gente pode disparar automaticamente um spam e ele cabeando para uma ferramenta de monitoração, ele dispara uma captura de tráfego. O que isso ajuda na captura? Ajuda porque a gente diminui a quantidade de dados a serem analisados. A gente não fica jogando todos os dados da ferramenta de monitoração, e sim só quando é necessário enviar dados. E como você diminui a massa de dados, isso te dá uma visibilidade muito melhor do que tá. A gente também pode fazer integração com outras ferramentas de gestão e monitoração. A gente tem feito muita interação com Splunk. Splunk e Extrahop são ferramentas muito interessantes que você consegue digerir dados e fazer uma correlação entre esses dados. Esses dados podem ser desde syslog, podem ser dados de servidores, e ele simplesmente faz uma correlação do jeito que a gente conseguir montar. Bom, por enquanto é isso aí. Obrigado por assistir o programa. Não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar. Obrigado e até a próxima.